Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre fonética e fonologia, beleza? Para a gente falar de fonética e fonologia, a gente vai precisar lembrar um pouquinho das aulas anteriores, quando eu falei o que é palavra, o que é texto. Então vamos recordar aqui rapidinho. Palavra, quando eu falei o que é uma palavra, eu falei sobre a semântica da palavra, o sentido que uma palavra tem. Falei que a palavra nada mais é que um desenho que eu posso fazer. Ou melhor, uma série de desenhos, né? Por exemplo, a palavra casa. Eu vou desenhar a palavra casa aqui, ó. Ó, estou desenhando a palavra casa. Concorda que eu fiz um desenho aqui? Que, olha só essa letra a primeira e a segunda letra A. Elas não saíram exatamente igual. É um desenho, né? Não precisa necessariamente ser idêntico um ao outro. E mesmo assim, eu consegui reconhecer esses dois desenhos e decodificar esses dois desenhos e compreender que eles têm um sentido aqui dentro disso tudo, né? Essa palavra, ela foi desenhada por uma série de outros desenhozinhos pequenininhos que eu chamo de letra. Concorda comigo? É? Esses desenhos pequenos formam esse desenho maior, e esse desenho maior possui uma carga ou várias cargas semânticas, uma carga de significado. A palavra casa pode significar inúmeras coisas. Pode significar uma casa. Né? Pode significar o lar, docilar, onde você mora, não é? Pode significar muita coisa, então, a palavra casa. Pode significar o verbo casar, ele casa. Né? Enfim, pode ter um monte de significados. Muito bem. Pensando então que uma palavra é um desenho, ou um desenho composto de vários outros desenhos, eu tenho que imaginar o seguinte, que as letras possuem nomes e possuem sons. E que o som dessa letra não é necessariamente igual ao nome. Por exemplo, a letra A. Esse é o desenho da letra A. Esse daqui também é o desenho da letra A. Esse daqui é o desenho da letra A. Esse é o desenho da letra A. Esse é o desenho da letra A. Ok, são vários desenhos para uma mesma letra. E qual é o som que faz cada uma dessa letra aqui? O som é A. Legal, né? Agora olha só, essa aqui é a letra B. Essa aqui também é a letra B. Essa aqui é a letra B. E qual é o som que a letra B faz? Não é B. É B, 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 sabe? B. Porque uma consoante não tem um som próprio, é apenas digamos, um princípio de som. Né? Se eu juntar essa letra B com essa letra A, eu tenho B, A. Juntos formam B, B, B. Viram só? Então, esse é o estudo que corresponde à fonologia. Perfeito? Vamos conceituar um pouquinho melhor isso daqui. O fonema é a menor unidade que participa da constituição sonora da palavra. Então veja só. Quando eu pego uma frase como essa daqui, você é meu amigo, eu tenho uma frase, eu tenho uma série de significados nessa frase. Se eu separar essa frase, vou começar a separar por pedaços, tá? Então eu tenho uma frase que é uma parte inteira e vou separar aqui em partes menores, ou seja, em palavras. Então eu tenho a palavra você, a palavra é, a palavra meu, a palavra amigo. Vamos separar ainda mais, vamos começar a destrinchar. Vou pegar uma dessas palavras e separar. Se eu separar uma palavra, a menor separação que eu consigo, né, a próxima separação que eu consigo é a separação em sílabas. Da palavra amigo, por exemplo, eu tenho amigo. Ok. Vamos separar mais ainda. A palavra amigo é formada por 5 letras. Olha só. O A, o M, o I, o G e o O. Agora, a palavra amigo, ela tem um som. Ela tem as letras A, M, I, G, O. Mas ela também tem uma série de sons. O som A, o som M, o som I, o som G e o som O, que forma amigo. É estranho mesmo falar assim, parece engraçado e tudo mais. Só que, como a gente não fala pausadamente, som por som, a gente faz uma junção única, né? Uma junção única é bom, né? A gente faz uma junção total
desses sons, então a gente não fala amigo, a gente fala amigo. Amigo. Aí, ó, amigo. Né? Então eu tenho as letras que, por coincidência, correspondeu à quantidade de sons que eu tenho nessa palavra. Então eu tenho 5 letras e eu tenho 5 sons, ou melhor, 5 fonemas. Perfeito? Mas veja, nem sempre, vou colocar aqui, a quantidade de som, ou melhor, de letra, corresponde à quantidade de sons. Às vezes eu vou ter mais letras do que sons. Muito bem? Então vamos continuar. Entre fonema e letra aqui. 1. O fonema não deve ser confundido com letra. Na língua escrita, representamos os fonemas por meio de sinais ou códigos, chamados letras. Portanto, letra é a representação, olha só, gráfica do fonema. Na palavra sapo, por exemplo, a letra S representa o fonema S. E esse fonema eu não posso falar S. Eu tenho que falar S. Esse é o som. S. Já na palavra brasa, a letra S não tem o mesmo som. Concorda comigo? Sapo, eu leio S. Na palavra brasa, eu leio Z. Olha a diferença. Um é S, o outro é Z. É diferente. É um som de zumbido. É o som de Z que eu chamo. Tá? Então, uma mesma letra pode ter vários sons. E às vezes, o mesmo fonema pode ser representado por mais de uma letra do alfabeto. É o caso do fonema Z, que pode ser representado por Z, por S e por X. Olha só os exemplos aqui embaixo. A palavra zebra, eu tenho Z. A palavra casamento, eu tenho S, fazendo esse som de Z. A palavra exílio, eu tenho X, fazendo o som de Z. Eu leio zebra, eu leio casamento e eu leio exílio, e não zebra, casamento e exílio. Não é verdade? E é zebra, casamento e exílio. Fechou? Então, estamos aqui progredindo. Às vezes eu tenho uma letra que pode ter mais de um som, dependendo da palavra, e às vezes eu tenho um som que pode ser representado por mais de uma letra. Fechou? Vamos continuar aqui. Em alguns casos, a mesma letra pode representar mais de um fonema, como eu disse anteriormente. A letra X, por exemplo, pode representar, olha só, quatro fonemas diferentes. Olha a palavra texto. Aqui eu tenho a letra X, que está representando um som de X. Eu falo texto, né? Eu não falo texto. Não é assim que eu falo, tá? Não vamos pensar em sotaque aqui, tá? Eu sei que muitos aí imaginaram catarinense ou carioca que fala texto. Não vamos imaginar sotaque. Vamos pensar na forma original da escrita. Na palavra texto, eu leio X como se fosse esse som de S. Logo, se eu tenho esse som aqui representado, quando eu for representar foneticamente a palavra, eu preciso representá-lo em barras oblíquas assim, ó. Tá? Então eu tenho o som de T, eu tenho o som do E, eu tenho o som do X? Não, eu tenho o som do S, eu tenho o som do T, eu tenho o som do O. Ok? Eu posso representar isoladamente igual está aqui, ou eu posso representar logo na sequência, não tem problema, tanto faz. Agora olha a seguinte palavra. Na palavra exibir, o X está com som de Z. Foneticamente eu transcrevo assim, ó, E, Z, I, B, I, R, exibir. Na palavra enxame, o X tem som de X. Olha só, enxame. Esse tiozinho aqui, já já eu explico por que apareceu aqui, beleza? Já já eu explico. Então, veja que aqui eu tenho o som de X mesmo. O X.
né? Então, ó, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, E na palavra táxi, eu tenho dois sons atribuídos aqui nessa letra X. Eu tenho o som de K e tenho o som de S, porque ele faz táxi, não é? Táxi, táxi. Então esse som tem dois fonemas. Então veja só, olha aqui que legal. 1, 2, 3, 4, 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 letras aqui na palavra táxi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fonemas na palavra táxi. Umas diminuem, umas aumentam, tá? E umas têm a mesma quantidade, coincidem. Tá? Então, olha só, o número de letras nem sempre coincide. Às vezes coincide, às vezes não. A palavra tóxico. A palavra tóxico, eu tenho o X, né? Criando de novo aquele som de x. Eu aumentei um som. Fica tóxico, né? Na palavra galho, o L e o H é um som só que eu represento. Galho. Ok? São 5 letras mais 4 fonemas. Enquanto aqui eu tenho 7 fonemas e 6 letras. Beleza? Muito bem. Vamos entender o porquê que eu disse ali na palavra enxame que tem aquele tio em cima do E e em cima do A. Vamos pensar o seguinte. Na palavra mamadeira. Mamadeira. Se eu fosse representar isso aqui foneticamente, seria da mesma forma. M, A, M, A, D, E, I, R, A. Mamadeira. Só que quando eu tenho o A antes do M ou antes do N, tanto do M quanto do N, o som não é de ma, e sim de an. E vocês concordam comigo que esse an, ele tem exatamente esse som? An. Ó, an, an. Concorda comigo? O mesmo vale para o E. Fica assim. O mesmo vale para o I, para o O e para o U. Tá? Antes de M e de N, eu tenho que representar com um tio. Então, ó, as letras M e N, em determinadas palavras, não representam fonemas. Ou seja, quando elas vêm após as vogais. Tá? E, claro, após as vogais e antes de uma consoante, né? Se for antes de uma outra vogal, ela vai representar fonema também. Então, a palavra compra. Se eu fosse representar a palavra compra foneticamente, eu teria o seguinte, ó, C, ou melhor, C não. Deixa eu apagar aqui. Borracha. Eu tenho a palavra K, porque é o K que faz esse K, tá? O K. Eu tenho a palavra K, a letra K, desculpa, o fonema K, o fonema O com tio, o fonema P, o fonema R e o fonema A. Então veja só, aqui eu tenho a palavra compra. Compra. Concorda comigo que eu leio isso aqui como se fosse isso daqui? É a mesma coisa? Né? O som? Compra, compra. E a palavra conta? A mesma coisa. Olha só. Olha lá, ó. Opa. Conta, conta, conta. Ok? Agora, nessas palavras, o M e N indica então uma nasalização das vogais. Tá? Nasalização. Por isso que na palavra enxame, ó, enxame. Aqui eu tenho o som do M porque ele vem antes da vogal, mas ele também cria nasalização. E aqui ele só cria nasalização. Fica assim, ó. Enxame. Enxame. Enxame, enxame. Ok?
Olha na palavra nave. O N aqui é um fonema, porque vem antes de uma vogal. Na palavra dança, o N não é um fonema, porque ele vem depois da vogal. Dança, então, eu represento assim, ó. Dança. Opa. Dança. Esse S aqui é o que representa o C cedilha, ó, o som de S. Beleza? Estão captando a ideia? Ok. A letra H, quando inicia uma palavra, ela não representa fonema. A palavra hoje. A palavra hoje, eu leio o H? Não leio. Eu não leio o H. Eu leio o O, eu leio o J e eu leio o E. Hoje. Né? No entanto, a letra H está aqui. A palavra homem. Como que é a transcrição fonética de homem? Assim, ó. O, porque eu falo homem e não homem. Tá? O, então eu preciso aqui do acento agudo. O M, porque é do me. E o E com tio. Homem. Tá? Lembra que o M aqui, então, ele traz uma nasalização da letra anterior. Homem. Beleza? Não é difícil. Olha a palavra imã. Imã é assim que eu escrevo, não é? Mas se eu escrevesse assim, ó. Imã. O som ficaria igual, não ficaria? Só uma questão aí da nossa própria língua. Não é com M que eu escrevo, é com tio. Mas é o mesmíssimo som. Igual aqui, ó. Homem. Beleza? Muito bem. Aqui eu tenho uma tabela mostrando para vocês quais são os fonemas do nosso vocabulário, do nosso alfabeto, da nossa língua. Ok? Então veja só. Quando eu represento o A aberto, na palavra, por exemplo, átomo e arte, eu posso representar foneticamente tanto como um A minúsculo normal, sem acento nem nada, quanto um A com acento agudo. Tá? Nas palavras que eu tenho o A semi-aberto, ou seja, ele não é nem nasal e ele não é nem aberto, como a palavra pano, ramo, lanho, eu represento o A com acento circunflexo. Veja que pano, eu não leio pano e não leio pano, eu leio pano. Tá? É diferente. Nas palavras que o A vão aparecer de forma nasalizada, aí sim eu vou representar com o tio. Então, antes, amplo, maçã, âmbito, ânsia. Não importa se na grafia eu tenho aqui um circunflexo ou não, tá? Porque o circunflexo está marcando apenas a tônica da palavra. Tá? O que importa é a junção dessas letras que eu tenho aqui. Ó. Aí eu vou representar com A entre barras oblíquas e tio. Tá? Então segue aqui outros exemplos para vocês darem uma olhada. O E, o E, o I, o O e o ON, o I, o I, o U e o U. Uhum. Eu não sei se o microfone está captando certinho essa minha nasalização, mas acho que vocês estão compreendendo. O NH é um som só que eu posso representar dentro de barras oblíquas. O NH ou N com tio, né, que daí vem do castelhano, que a gente aproveita isso daqui. Eu tenho, não vamos confundir, o G e o J. O G é para som que faz o G. Por exemplo, em gato, em geisha. O J é para som que faz J. Por exemplo, gelo e jarro. Tá? Não confundam. Alguns vestibulares já vacilaram com isso daqui, já teve questão que foi anulada, teve questão que não foi anulada por pura teimosia da banca de vestibular, como é o caso da UEM, tá? Mas a gente não pode confundir esses dois sons. A letra K ou a letra Q, mas é mais comum ver a letra K tá, sendo representada em palavras como carro e quanto. Tá? Eu posso representar tanto com K quanto com Q. Mas é mais normal você ver com a letra K.
O X para som que tem som de X, por exemplo, xarope ou chuva, independentemente de como é escrito. Olha só, quando o R for esse R arrastado de rato e de carroça, eu represento como dois R's minúsculos, entre barras oblíquas, ou um R maiúsculo. Agora, quando o R tiver um som alveolar, aquele som que pula a língua, que é vibrante, como é o caso de variação, eu represento apenas com um R minúsculo. Tá? O LH ele é um som só, por exemplo, cavalheiro, ele é um som só, e pode ser representado como uma lambda. Tá? Vocês conhecem lambda já lá em física, né? Lambda, não é lambida não, lambda. Beleza? Enfim, aí tem a questão da semivogal, da vogal, que a gente vai falar em outra aula. A gente vai conversar sobre isso em outra aula, que são os encontros vocálicos, os encontros consonantais, então ditongo, tritongo, hiato. Vamos falar daí dos ditongos crescentes, decrescentes. Tá? Daí a gente vai falar um pouco mais sobre a tal da vogal e da semivogal. Beleza? Estou deixando só aqui a tabela para vocês. Então, vamos resolver esse exercício aqui, ó. O exercício da UEM, para vocês perceberem como que um vestibular pode, às vezes, vacilar também. Assinale a ou as alternativas corretas quanto à classificação dos fonemas representados pelas letras em negrito e sublinhadas. Vamos lá. A internet que isola os misantropos avessos aos afetos. As letras destacadas correspondem ao fonema S, ou seja, aquele fonema que faz esse som aqui, ó. Será que é? Vamos ver. Afetos. Aqui é, né? Afetos. Avessos. Avessos. Tá certo? Misantropos. Faz esse som, ó. Misantropos. E no isola? No isola também. Isola. Então a 1 já está errada. É? A 2. Em minha alegria está em curtir meus amores. As letras destacadas correspondem todas a fonemas nasais. O M é um fonema nasal? Sim. Tanto em criar, né, o caso o am, que ele fica um A com til, quanto no caso do ma. O A em si não fica nasalizado, mas o M ele é por si só nasal. O M é. E o NH também. Se vocês voltarem na tabela anterior, ó, cadê o M? Ó, o M, nasal, certo? É nasal. Opa, vamos voltar. É nasal. E o NH? Nasal. Beleza? Só a forma como eu pronuncio, que acaba sendo bilabial, eu encosto os dois lábios para falar, né? Me. E o NH que é palatal, você sobe a língua lá no palato, que é o céu da boca, né? Nha, nha, nha. Beleza? Então a 2 está correta. Vamos continuar aqui, ó. Nos questionamentos sobre crianças e adolescentes, as letras destacadas correspondem respectivamente aos fonemas K, S e C. Vamos ver? Nos questionamentos, aqui é som de K, né? Questionamentos. Crianças, aqui é som de S, ó, crianças. E adolescentes, existe isso daqui? Não. Aqui, esse encontro consonantal, que eu vou chamar aqui, tá? Tem esse fonema. Ó, adolescentes. Não é verdade? Então a 4 está errada. Vamos para 8. Leio de jornalistas cuja opinião vai me interessar. As letras destacadas correspondem ao fonema J, jornalistas, e cuja, sim, corresponde ao fonema J. Concorda comigo? Não é o fonema G. O fonema G é aquele fonema para gato. G, G, G. O J é o que faz J, de jornalista e de cuja. No entanto, essa questão, essa assertiva 8, está certa, sim. Mas o gabarito da UEM traz como errada. Por quê?
Não sei. A Wen não deu nenhum parecer sobre isso daqui, tá? Ela não falou nada sobre essa questão, não tem lugar nenhum comentário. Provavelmente quem elaborou a questão estava imaginando que fosse a letra G, imaginando de forma, né, completamente equivocada. E não foi só nessa questão que a UEM vacilou com a questão dos fonemas. Mais para frente, em mais 2 vestibulares, tanto o oficial, não o PAS, né, o oficial, teve erro com fonema também. Tá? Então, em relação à UEM, quando fala de fonema, é sempre bom a gente ficar com o pezinho atrás e só assinalar se você tiver completamente certeza, porque a UEM ela bate o pé e ela diz que ela está correta, mas enfim, né? O importante aqui é a gente aprender o correto, porque não é só de Wen que vive o homem. Então, está correto assim, porque corresponde ao fonema J, que faz esse J. E vamos ver por último a 16. Em 2 defeitos são inatos e incorrigíveis no ser humano. As letras destacadas correspondem ao fonema N. Será que é? Inatos corresponde ao fonema M. Vamos fazer a transcrição fonética de inatos. Natos. Corresponde. Isso aqui corresponde. Incorrigíveis. Vamos fazer a transcrição fonética de incorrigíveis. Incorrigíveis. Opa! Não tem o N aqui, né? Incorrigíveis. Esse N serviu apenas para nasalizar o I. Só para isso. Tá? Então, esse daqui não corresponde a nenhum fonema. Olha só, incorrigíveis. Ok? Fechou? Muito bem, então, galera. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre os ditongos, tritongos e hiatos, né? Os encontros vocálicos e os encontros consonantais. Beleza? Um beijo na alma e até mais.